garante a sucessão apostólica em termos de doutrina, não é? Ou seja, que a doutrina que a Igreja crê e ensina hoje, no século XXI, é a mesma fé que a Igreja cria e ensinava há 2000 anos atrás, quando Jesus veio a esse mundo e deixou os seus apóstolos, ou seja, que substancialmente é a mesma coisa. Eu fiz uma comparação, né? A comparação é daquela corrida de revezamento, de estafetas, como se dizem no português de Portugal, né? Em que os corredores passam um bastão para o outro. Então, isso é sucessão, né? Succedo em latim, cedo quer dizer movimento. Então, o primeiro corredor, cedit, ele anda, ele corre, se move. Quando ele passa o bastão para o próximo corredor, aquele corredor sucede. Ou seja, ele continua correndo, mas sob o movimento continuando. Então, é evidente que seria absurdo, não é, que os corredores, de repente, jogassem o bastão no lixo e pegassem uma abóbora para sair correndo. Então, a sucessão apostólica quer dizer isso, quer dizer mantermos a mesma fé, a fé dos apóstolos ao longo dos séculos. Bom, só que o Concílio Vaticano II, não é um concílio diferente dos outros demais concílios. A Igreja Católica teve 21 concílios ecumênicos, não é? Os 20 primeiros eram concílios, na sua grande maioria, concílios doutrinais. Ou seja, em que a Igreja queria recordar as balizas do caminho deixado por Jesus. Essa é outra comparação que eu usei na semana passada. Jesus deixa um caminho. O caminho foi deixado por Jesus, ele não é inventado pelos papas e nem pelos concílios. O caminho é o mesmo. Só que acontece que, na penumbra da fé, ou por causa da maldade dos adversários, ou por causa de nossos próprios desregramentos, as pessoas, às vezes, se desviam do caminho deixado por Jesus. E exatamente existe o magistério para sinalizar, como um ato de caridade, e dizendo, olha, aqui é uma curva perigosa, tem gente que está caindo ali no abismo. Então, os papas e os concílios colocam a sinalização para dizer que o caminho é este e não outro. Então, esta é a finalidade dos pronunciamentos papais a respeito de doutrina, e essa é a finalidade dos pronunciamentos dos concílios ecumênicos a respeito de doutrina. Então, foram 20 concílios ecumênicos antes do Vaticano II. Ou seja, começando lá por Niceia, em 325, né? E ao longo dos séculos chegamos ao Vaticano I. Muito bem. Todos esses concílios foram concílios doutrinais. Foram concílios substancialmente doutrinais. Claro que tinha alguns concílios que foram disciplinares, mas ou doutrinais, na sua maioria, ou disciplinares, os concílios nunca se propuseram uma tarefa, como a tarefa que o Concílio Vaticano II se propôs. O que é que o Concílio Vaticano II se propôs? O Concílio Vaticano II se propôs um novo modo, uma nova forma de apresentar a fé de sempre, a fé de 2000 anos. Então, seja, né, para quem quer que seja, não tem como negar que os papas, João XXIII e Paulo VI, e a própria Assembleia Conciliar do Concílio Vaticano II, né, e isso está amplamente documentado nas atas e nas discussões conciliares, os papas não quiseram ensinar nada de diferente. Ou seja, não era esta a ideia. A ideia não era ensinar dogmaticamente algo diferente. A ideia era apresentar o ensinamento da Igreja de sempre numa forma mais convincente, mais palatável, mais eficaz para o homem moderno. E essa era a tarefa do concílio. Problema.
Então, nós podemos medir o Concílio Vaticano II, então, com duas réguas. Primeira régua, a régua da doutrina. Mas o próprio concílio diz, não há nada de novo. Os papas dizem, não há nada de novo, doutrinalmente. Então, deixamos isso um pouco de lado. Tem uma outra régua, que é a régua que o próprio concílio se impôs, que é a régua pastoral. Ou seja, o concílio, ele se propôs uma tarefa pastoral, que quer dizer o seguinte, ele queria uma maior eficácia pastoral da transmissão da mensagem. Então, a partir do Concílio Vaticano II, do seu método e da sua proposta, o que é que o concílio esperava? Aquilo que Paulo VI, né, colocava na conclusão da Assembleia Conciliar e nos primeiros anos, logo após o concílio, esperava uma primavera, ou seja, um florescer. Digamos assim, a metáfora da primavera quer dizer o seguinte, é como se tivesse a igreja com várias potencialidades latentes ali, de repente vem o sol, desponta, que seria a luz pastoral colocada para o concílio, e aquelas sementes começam a brotar, começam a germinar e a vida floresce em tudo quanto é lugar. Essa era a expectativa depois do Concílio Vaticano II. O problema é que, estatisticamente falando, sociologicamente falando, por qualquer medida sociológico-pastoral que você faça, o período que veio após o Concílio Vaticano II não foi uma primavera, foi, para usar a linguagem do próprio Paulo VI, um tenebroso inverno. Ou seja, após o concílio, né, todos os parâmetros que poderia se aferir uma suposta eficácia pastoral, todos os parâmetros foram negativos ao extremo. Todos, absolutamente todos. O número de fiéis na missa diminuiu, o número de confissões diminuiu, o número de comunhões diminuiu, o número de batismos diminuiu, o número de vocações diminuiu, os seminários se esvaziaram, milhares de sacerdotes deixaram o ministério, ainda mais milhares ainda deixaram a vida, mulheres deixaram a vida religiosa, não é? A vida contemplativa diminuiu de número, as famílias se esfacelaram, já não se vive mais a doutrina e o ideal, né, do amor familiar, da moral familiar, como ele é pregado pela Igreja Católica. Um número enorme de católicos que estão nos bancos da igreja todos os domingos têm opiniões contrárias ao ensinamento da igreja. Então, você vai lá no católico que se senta no banco da igreja e ele tem opiniões absolutamente incompatíveis com o magistério de 2000 anos, resultado da história, ou seja, nós temos o concílio que se propunha uma primavera, você tem depois do concílio o mais tenebroso inverno. Como isso aconteceu? Duas opiniões que são as opiniões mais comuns, não é? Opinião é a opinião do post hoc e a segunda opinião é a opinião do propter hoc. Explico. Post hoc quer dizer o seguinte: o concílio foi concluído em 65, mas depois do concílio, post hoc, depois disto, não por causa do concílio, mas depois do concílio, sem que os padres conciliares fossem culpados, sem que a Igreja Católica fosse culpada, sem que ninguém fosse de dentro da igreja fosse culpado, veio uma onda mundial de revolução, a Revolução de 68, não é? Em que as revoluções estudantis, a revolução sexual, as revoluções marxistas, etc., etc., fizeram com que o mundo atual enlouquecesse. E isto teve reflexos dentro da igreja, e isto, então,
anulou aquela expectativa positiva do Concílio Vaticano II. Ou seja, segundo esta primeira opinião, o Concílio Vaticano II fez uma avaliação correta da situação do homem moderno naquele momento, 1965. Ele avaliou bem o paciente, deu um remédio que seria um sucesso. Problema, o paciente mudou e contraiu outra doença. E por isso, degringolou, né, nessa grande tragédia. Esta é a primeira opinião, é a opinião do post-hoc. A segunda opinião é a opinião do propter hoc, ou seja, por causa do concílio. Quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, a segunda opinião diz que o Concílio Vaticano II quis um remédio para o homem moderno, mas o remédio está errado. Por quê? Porque o Concílio Vaticano II, o que ele fez foi desligar o sistema imunológico da Igreja, ou seja, na forma como a Igreja vinha combatendo as coisas desde sempre, mas principalmente digamos assim, na atitude chamada de Trento. O que é que o Concílio de Trento fez? Ele começou a usar uma linguagem clara, a linguagem da escolástica, adotou Santo Tomás de Aquino como sendo o doutor referencial, não é, para ensinar os teólogos a pensar corretamente e para ensinar as pessoas como a Igreja pensa, e se condenaram às heresias. Ou seja, havia um sistema imunológico ativo em que os hereges eram chamados de hereges, eram excomungados e eram expulsos dos quadros da Igreja. Essa era a forma de se agir até o Vaticano II. Com o Vaticano II, João 23 disse: eu não quero condenações. As pessoas que têm essa posição crítica dizem, ele, ao fazer isso, João 23 desligou o sistema imunológico da Igreja da tomada. O magistério, ele não condena mais heresias, o magistério agora só, aspas, dialoga. Mas essa posição dialogante, não é? É uma posição ingênua, porque o mundo finge diálogo enquanto apunhala a Igreja. Né? Ou seja, segundo esta opinião, o mundo moderno vai apunhalando a Igreja com toda aquela situação de 68, ou seja, a Revolução Estudantil, Revolução Marxista, todas as ideologias subsequentes que vieram surgindo, etc. e tal, essas ondas, cada vez um tsunami maior do que o outro. Então, enquanto esses tsunamis se abatem nas costas do continente chamado Igreja Católica, quando eles nos apunhalam, a gente vai reagir. Aí o mundo moderno diz, mas vocês têm que dialogar, vocês não podem ficar condenando a gente, vocês são evangélicos, vocês se regem pelos parâmetros de Jesus Cristo, da tolerância e do diálogo. E eles continuam apunhalando e matando. Né? Eu posso dialogar, ele pode jogar bomba, eu só posso dialogar. E os caras jogam bomba. Então ficou uma guerra assimétrica. E por isso a Igreja sangra, e por isso a Igreja se perde. Né? Bom, essas são as duas explicações, digamos assim, grosso modo, que surgiram de avaliação do Concílio Vaticano II. O que nós podemos dizer dessas duas avaliações? Veja, é que as duas têm razões. Mas, seja como for, nós não precisamos nos posicionar.
para tirar uma conclusão. E aqui eu já quero tirar a conclusão, porque essa conclusão, ao invés de dividir os dois grupos, eu acho que essa conclusão vai unificar os dois grupos. Não que eu pretenda unificar ninguém, só estou ajudando a unidade interna da igreja. Espero, com esse programa, né, colocar um pouco de tranquilidade dentro de debates intermináveis que a gente vê na internet. E a coisa é a seguinte: seja numa alternativa, seja noutra, o fato é que o remédio proposto pelo Vaticano II, que é um remédio pastoral, vamos recordar qual era a história? A história era: a mensagem do Evangelho não está chegando ao homem moderno, vamos modificar o jeito de apresentar para que o homem moderno compreenda. Não é? Ora, seja como for, pelos parâmetros estatísticos, né, da igreja nesses últimos 50 anos, o que nós podemos aferir, né, induzir, é o seguinte: o remédio não funcionou. Seja porque o paciente se modificou pós-toque, seja porque ele já não era bom para começar a conversa, propteroc. E isto a gente vê também de uma forma muito concreta, que é o seguinte: onde as coisas estão dando certo é porque, numa medida maior ou menor, né, as pessoas voltaram a adotar alguns métodos tradicionais da igreja. Que métodos são esses? Já vou falar. Mas quais são os indicadores de que a coisa, onde tem vitalidade na igreja? Olha lá, pode olhar onde tem seminários com numerosas vocações. Olha lá onde tem famílias com filhos numerosos, vivendo, não é, a vida familiar católica como deveria ser. Olha onde as pessoas estão se confessando com frequência, mudando de vida, amando mais, buscando a santidade. Onde você vê esses sinais de vitalidade na igreja, é porque, numa medida maior ou menor, alguém adotou os métodos tradicionais. Quais são os métodos tradicionais? Os métodos tradicionais é o seguinte: primeiro, clareza de ideias. Não é? Ou seja, o Concílio Vaticano II, doutrinalmente falando, não é? Ele, assim, o próprio concílio alega, os próprios papas do concílio alegam, ele está ensinando a doutrina de sempre. Mas estaria ensinando a doutrina de sempre, supostamente, de um jeito que o homem moderno entende, que tem um maior diálogo com o homem moderno. Mas o que a gente vê é que quando você adota Santo Tomás de Aquino, numa medida maior ou menor, ou seja, a clareza escolástica, num mundo onde todos os gatos são pardos, as pessoas enxergam a verdade. E as pessoas mudam de vida. E isso não é uma hipótese, não. Eu vejo isso, né, no suporte do meu site todos os dias. Todos os dias a gente recebe notícia de gente que se converteu. Protestantes que deixaram de ser protestantes, espíritas que deixaram de ser espíritas, ateus que deixaram de ser ateus e agora são católicos fervorosos, estão buscando uma esposa para ter numerosos filhos e se casar e ser. E são jovens, jovens. E quantos estão querendo entrar nos seminários? E quantos estão querendo ser padre? E que vitalidade, e que força. Mas de onde vem isto? Vem da força da verdade. Ou seja, segundo, né, o método pastoral preconizado por alguns,
não dá para falar com essa clareza com o homem moderno, que o homem moderno não aceita. Você tem que ter abordagens psicológicas, retóricas, e fazer, e adocicar, e dourar a pílula, e fazer aviãozinho para que a criança abra a boca. Comeu. Não é isso que a gente vê na prática, na vida do dia a dia. Assim, eu não tô aqui teorizando, gente. Se o Concílio Vaticano II é um concílio pastoral, a igreja ela não tem infalibilidade pastoral. Padre, o senhor está criticando o concílio. Não estou criticando o concílio. A doutrina do concílio é a doutrina católica. O que eu estou dizendo é que nunca a igreja, né, se arrogou uma infalibilidade pastoral. E o que eu estou vendo as pessoas é matando o paciente com um remédio ineficaz e querem mais do mesmo, entendeu? Quer dizer, o paciente está com câncer e você está dando aspirina. Aí diz assim, escuta, doutor, esse tratamento não está funcionando. Não, mas é que ele não tomou aspirina suficiente. Vamos duplicar a dose. Mas, doutor, não está adiantando nada. Não, vamos dar uma caixa inteira. Vamos dar um balde, mais o mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, e o negócio não está funcionando. Mas não sou eu, Padre Paulo Ricardo, que está enxergando isso. Tem muita gente enxergando isso dentro da igreja, graças a Deus. Deixa eu dar um exemplo, um eminente exemplo. O cardeal Müller. Tá? Cardeal Müller, amigo de Gustavo Gutierrez, né? Que defende a unhas e dentes a ortodoxia de Gustavo Gutierrez. Só para dizer. Não estou falando. Quem está dizendo aqui, quem está falando aqui não é Lefebvre, não é Dom Bernard Fellet, não é nada disso. É o cardeal Gerhard Müller. Numa entrevista recente de 26 de junho de 2018, o cardeal descreve a seguinte situação da Igreja da Alemanha, e aí a gente tira, né, as consequências para a Igreja do Brasil, a Igreja de Portugal, a Igreja dos países lusófonos. Digo lusófonos porque eu estou falando em português aqui e tem muita gente que assiste. Mas se você estiver em outro país, vale para você também. Ele diz assim, um grupo de bispos alemães, com o seu presidente na dianteira, ou seja, o presidente da Conferência Episcopal Alemã, se veem como lançadores de tendências na Igreja Católica em direção à modernidade. Eles consideram a secularização e a descristianização da Europa como um desenvolvimento irreversível. Então aqui vem a coisa. Ou seja, começa no diagnóstico. Ou seja, para eles, a Igreja Católica é um paciente terminal. E o que nós podemos fazer são paliativos e esperar o processo de sepultura dela. Ou seja, a descristianização da Europa é irreversível. Por essa razão, diz o cardeal Müller, a nova evangelização, programa de João Paulo II e de Bento XVI, é, na visão deles, uma batalha contra o curso objetivo da história, se assemelhando à batalha de Dom Quixote contra os moinhos de vento. Ou seja, não adianta vocês quererem, vocês tradicionalistas, conservadores, o que você quiser, o rótulo que você quiser usar, como São João Paulo II, como Bento XVI, né? Vocês fazerem uma batalha contra o curso da história. Portanto, todas as doutrinas da fé que se opõem ao mainstream, ou seja, a corrente principal, né, ao consenso social, devem ser reformadas. Então, quer dizer o seguinte, a solução para os bispos alemães da Igreja Católica é a seguinte, não adianta, secularizou-se, nós temos que nos adaptar ao mundo moderno. Em que isso quer dizer concretamente, continua o cardeal Müller. Em consequência disso, é a demanda pela Sagrada Comunhão mesmo as pessoas sem fé católica e também por aqueles católicos que não estão em estado de graça santificante. Também está na agenda deles a bênção dos casais homossexuais,
a intercomunhão com protestantes, a relativização da indissolubilidade do matrimônio, a introdução dos viri probati e a abolição do celibato sacerdotal. Viri probati quer dizer o seguinte: homens já comprovados na sua maturidade, homens mais velhos, casados, que serão ordenados padres, homens casados, padres, né? A aprovação de relações sexuais antes e fora do casamento. Essas são as metas, e para alcançá-las eles estão dispostos a aceitar até a divisão da conferência episcopal. Os fiéis, como nós, como eu, como você, que levam a doutrina da igreja a sério, são rotulados como conservadores e são empurrados para fora da igreja, expostos a campanhas difamatórias de mídia liberal e anticatólica. Vejam, eu não poderia dizer melhor. Eu tenho que tirar o chapéu para o cardeal Miller. Está bem descrito. Ou seja, não somente o remédio de uma linguagem de adaptação pastoral não funcionou, que agora até os próprios fautores desta linguagem estão dizendo que o paciente está terminal e eles dizem, é irreversível. Minha opinião, não é irreversível. E por que não é irreversível? Porque nós temos uma promessa. As portas do inferno não prevalecerão. No fim, o meu imaculado coração triunfará. Não é irreversível. Tá? Então, assim, me desculpem, mas não... A coisa não é nós nos mundanizarmos. Jesus disse, ide e evangelizai. E quando você com clareza evangeliza e quer converter as pessoas, vejam, funciona. Mas não funciona somente, né, por questão de método. O método, sim, ele é importante, mas funciona por outra coisa. Pela força da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é quem converte as pessoas. A nossa pregação não converte ninguém, mas quem converte é Jesus. Mas acontece que nós precisamos ser instrumentos disso, né? Então, para nós entendermos o que está acontecendo, eu gostaria de dar uma esperança para as pessoas que estão nos seguindo, que é o seguinte. Muita gente vem desesperadas perguntar, Padre Paulo, nós estamos no fim dos tempos? É o fim da igreja? Resposta: sim e não. Estamos no fim dos tempos porque desde 2000 anos atrás, quando foi escrita a carta aos Hebreus, não é? O apóstolo nos advertia, nesses tempos que são os últimos. Então já faz 2000 anos que a igreja sabe que está no fim dos tempos. Mas eu pergunto, padre, está tão ruim, que só pode ser o fim. Resposta, não está tão ruim assim, não se preocupe, vai piorar. Não sei se no nosso tempo de vida, mas vai piorar. Eu não sei se eu vou estar vivo para ver isto, mas vai piorar. E como é que eu sei que vai piorar? Por quê? Porque haverá a última apostasia. A apostasia geral. Nós já estamos vendo apostasias dentro da igreja, mas vai ficar muito pior. Pegue o Apocalipse e você vai ver a descrição das tragédias que estão lá, né? As taças da ira de Deus, etc. e tal, e ver que nós ainda não estamos vivendo, a coisa não está tão ruim como está escrito lá. Mas, se nós perseverarmos e nós, pode ser que nós estejamos vivendo o pior tempo da história da igreja. Mas isto é uma eleição, uma escolha divina maravilhosa. Por quê? Porque nós somos escolhidos por Deus para viver o melhor tempo da igreja. E qual é o melhor tempo da igreja?
Se nós perseverarmos na evangelização, na conversão corpo a corpo, um por um, como fez São Paulo, como fez São Pedro, como fizeram os apóstolos, como fizeram os grandes missionários a vida inteira. O que a igreja fez. A igreja, no início, ela não era protagonista da cultura. E ela não chegou e disse assim, a Europa não é cristã, então não adianta, nós temos que nos adaptar ao paganismo do Império Romano. A igreja não fez isso. A igreja foi convertendo um por um e é o que nós vamos fazer de novo. E convertendo um por um, vai chegar um momento, e essas conversões são feitas pela graça de Deus, mas vai chegar um momento em que Babilônia vai cair. Veja o que está escrito no capítulo 17 do Apocalipse. No capítulo 17, Babilônia cai e cai de repente. Diz assim, 3 vezes ele diz, ai, ai, Babilônia, a grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Não é? E diz, caiu. Não é? Caiu a grande Babilônia, capítulo 18. Né? Ele diz, a grande cidade, vestida com linho puro, púrpura e escarlate, enfeitada de ouro e pedras preciosas e pérolas, 1 hora bastou para destruir toda a sua riqueza. 3 vezes ele diz, ai, 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 a grande Babilônia, 1 hora bastou para o seu julgamento. Esse é o versículo 10. Depois, ai, ai, 1 hora bastou para destruir toda a sua riqueza. Versículo 17. Depois, ai, ai, né? Bastou 1 hora para ficares arruinada. Versículo 19. 3 vezes ele diz isso, capítulo 18. Vai cair de repente, gente. Não quer dizer que nós temos que ficar de braços cruzados. Quer dizer que nós somos o pequeno Davi. Mas Golias cairá. Diante da fraqueza. Qual é a diferença entre Davi e Golias? A força de Davi está na fé. Davi se apresenta, aquele moleque, adolescente, ruivo, de belo aspecto, que foi desprezado por Golias, que riu dele. Riu, a grande rir, grande piada, né? Quem que você pensa que eu sou? Um cachorro para vir contra mim com pedras e bastões? E Davi diz, eu não venho sozinho, eu venho com Deus Altíssimo. A igreja pode ser um pequeno resto nessa humanidade, mas o Golias cairá. Cairá a grande prostituta. E nós, que estamos vivendo talvez o pior período da igreja, lá na frente, virá o melhor período. Quando? Nós não sabemos. Não temos bola de cristal. Se é amanhã, se é daqui a um século, se é daqui a 1000 anos. Eu não estou aqui fazendo previsões futuras. Mas o que nós sabemos é que as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. E um dia, ou aqui na terra, ou de lá do céu, nós iremos ouvir o grande aleluia. O capítulo 19 de Apocalipse. Aleluia. A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, Deus julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua prostituição e vingou nela o sangue dos seus servos. E continuaram. Aleluia. A fumaça dela ficará subindo por toda a eternidade. Louvor ao nosso Deus. Louvai o nosso Deus, todos os seus servos e todos os que temeis, pequenos e grandes. E a multidão aclamava, aleluia. O Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, passou a reinar. Fiquemos alegres e contentes e demos glórias a Deus, porque chegou o tempo das núpcias do Cordeiro.
Sua esposa já se preparou. E foi-lhe dado vestir-se com linho brilhante e puro. E São João explica, o linho significa as obras justas dos santos. A igreja, meus queridos, está preparada com o mais lindo linho puro da santidade. E vamos vivendo aquilo que o Vaticano II colocou, que é a nossa vocação universal à santidade. A Constituição Dogmática Lumen Gentium, no capítulo 5, fez uma das grandes contribuições do Vaticano II, fantástica, que esquecida, mas ali está a eficácia pastoral do Vaticano II. Diz da santidade, o linho significa as obras justas dos santos. E o anjo me disse, escreve, felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. E ele disse ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Meus queridos, esse é o nosso Deus. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa certeza. Então, para concluir, o que é que eu gostaria, né, de partilhar? É uma meditação, né? Partilhar com vocês a respeito do magistério do Concílio Vaticano II. É o seguinte, vamos amarrar as ideias para elas ficarem claras. O Concílio Vaticano II é um concílio especial. Enquanto ensinamento dogmático, doutrinal, os próprios papas do Concílio Vaticano II, a própria Assembleia Conciliar disse, nós não estamos ensinando nada de novo. O que nós estamos fazendo aqui é pastoral. Pastoral quer dizer o seguinte, a doutrina é a mesma, imutável. O que nós estamos querendo é propor um novo método, mais dialogante, não é? E mais adaptado aos tempos modernos e ao homem dos tempos modernos. Portanto, é um esforço pastoral. Este meu programa é simplesmente, passados mais de 50 anos da conclusão da Assembleia Conciliar, é uma reflexão muito pé no chão, onde nós vemos um efeito positivo de vida, de vitalidade na igreja, é porque, de alguma forma, se resgatou métodos antigos, métodos mais tradicionais. Eu não estou aqui propondo a rejeição em bloco do Vaticano II, não estou aqui propondo absolutamente nada disso. Aqui as divergências são muito grandes, não é? Tem gente que quer uma dose maior do remédio que eu estou propondo, tem gente que quer uma dose menor do remédio, mas uma coisa, e aqui está o ponto que eu gostaria de nos trazer a concluir, a enxergar, porque não precisa acreditar em mim, a gente enxerga na realidade. É o seguinte, né? Existem coisas, métodos pastorais que estão comprovados pelos séculos e que foram retomados por muitas pessoas e estão dando certo. Que métodos são esses? É um método de clareza na catequese, doutrinal. É um método de confissão frequente, com a recepção da graça do sacramento e formação das consciências. É um método da comunhão frequente. É um método de uma missa celebrada que demonstre claramente o mistério, a sacralidade e o sacrifício de Cristo na cruz. É o método do desafio dos leigos à santidade e não passando as mãozinhas na cabeça deles e dizendo, não, meu bem, você pode ser egoístazinho, Deus é amor, você pode ser um egoísta safado o resto da vida porque Deus é amor. Não é o contrário, Deus é amor e você tem que sair desse egoísmo.
Esse é o método. Desafiar os leigos e não abaixar o Evangelho ao nível da mediocridade ou, pior ainda, do egoísmo abissal do mundo louco no qual nós vivemos. Somente essa reflexão. Não é uma catilinária, um discurso, né, contrário, né, ao Vaticano II. Não. É uma ajuda àqueles que creem aquilo que o Vaticano II se propunha, que é necessário a gente pensar nos métodos pastorais. Vamos então pensar com parâmetros e aferindo métodos pastorais, e parece que os métodos comprovados pelos séculos e por gerações e gerações de santos missionários ainda estavam funcionando. Era somente essa reflexão e o recado que eu queria colocar. Que Deus abençoe a todos e a cada um de vocês. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.